Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 557, eu sou Rafael Orinelli e hoje temos aqui comigo ele que é gerente no Leitor Cabuloso, criador do saudoso podcast Covil de Livros, participante lá no podcast Perdido na Estante, temos aqui o querido Rodrigo Basso. Olá, e aí Rafa, tudo bem? E hoje eu terei minha vingança. É contra algum de nós três que somos? Contra você. Contra mim, caracas, eu não tava esperando por essa, não. Nossa, a melhor vingança é essa, quando ela vem de um lugar que a gente não espera. Muito bom. Temos aqui também ela que é publicitária, designer, vascaína sofredora, assim como eu também sou sofredor com o meu Corinthians. Além disso, é uma entusiasta de podcast e assiste animes desde 1984. Luna Fabris. Olá, gente. A vingança é plena, mata a alma e envenena. Será que envenena mesmo, Luna? Será? Ou dá aquele prazerzinho também? E para fechar essa mesa aqui, né, temos ele que foi apresentador do também saudoso Geração M, podcast aqui da casa, esteve envolvido nos primeiros episódios do Cinemação, é um usuário assíduo do Instagram, Henrique Risato. Fala pessoal, eu fiquei com medo do que vinha depois do usuário. Que você falou. Eu senti falta de estar vindo aquela alcunha que foi dita aqui antes de começar a gravar. Eu achei que ia vir, mas tudo bem. Então, da minha profissão secreta, né? É verdade, mas os ouvintes sabem qual é, porque eu já devo ter falado. Não é inédito. E eu tô bem animado pra fazer uma discussão de 2 horas sobre Samurai de Olhos Azuis. É anime ou não é? Spoiler. Não é. É arte. É arte. Muito bom, olha só, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, porque lá em novembro de 2023 tivemos a estreia na Netflix de uma animação de 8 episódios que chamou a atenção aí de muita gente. Samurai de Olhos Azuis encanta pela sua beleza estética, mas também pela trama bem amarrada e personagens complexos, e é isso que a gente vai falar aqui. Eu, Basso, Luna e Henrique vamos bater um papo sobre essa animação que se passa ali, né, durante o período Edo do Japão, que é ali no século 17, onde a gente vê a Onamusha, mestiça branca e japonesa Mizu, buscar sua vingança. E por isso vamos dar spoilers sobre Samurai de Olhos Azuis. Então, se você não viu, vai lá assistir, tá na Netflix, facinho de ser assistido, vale a pena, é um presente que estamos dando para você, porque essa série é incrível. E agora, se você não se importar com spoiler, fica aqui por sua conta e risco. E é isso, vamos bater um papo no segundo ato desse podcast. Você tem medo de lutar com aço? Obrigado. Ninguém ainda mereceu a minha lâmina. Como eu disse no começo do podcast, né, a série se passa no período Edo, um período interessante para se encaixar uma história, né, porque foi uma era da história do Japão que durou de 1603 a 1868 e ele foi marcado pelo governo shogunato do Tokugawa, uma dinastia de shoguns
que governou a partir justamente de Edo, que atualmente é conhecido como Tóquio. Então Edo era essa cidade que acabou virando Tóquio, né? Esse período ele foi marcado muito pela paz, pela estabilidade, né? Após muitos anos de guerra, e durante esse tempo o Japão adotou uma política de isolamento, conhecido como Sakoku, que acabava limitando o contato com outras nações e permitindo o comércio apenas em alguns países através do porto de Nagasaki. Essa era, ela acabou sendo de grande crescimento econômico, cultural, fortalecimento principalmente, né, porque o Japão estava muito fechado nele mesmo ali, e a sociedade ela era rigidamente estratificada em classes. Então a gente tinha os samurais no topo, seguido pelos agricultores, os artesãos e os comerciantes. E o período acabou com a restauração Meiji em 1868, marcando aí o fim do shogunato e o início da modernização e abertura do Japão ao Ocidente. E aí, quando a gente entra dentro da série Samurai de Olhos Azuis, logo no primeiro episódio ali, a gente já é apresentado justamente a esse ambiente aqui que eu falei sobre o período Edo e tudo mais, porque ele coloca ali escrito, né, na tela, no primeiro minuto da série, ele coloca: em 1633 o Japão fechou suas fronteiras para o mundo completamente. Os cidadãos jamais viram o rosto de alguém que não fosse japonês. Uma criança miscigenada seria considerada menos humana, desprezível, impura e monstruosa. Foi quando surgiu a lenda de um espadachim, de uma espada e de uma vingança. Em paralelo a esse texto, a gente vai vendo ali uma espada sendo forjada, né? E também um personagem andando em meio à neve e entrando numa cidade, e ali cria-se também todo um mistério de quem que é aquela pessoa que a gente vai conhecer. Esse primeiro minuto de série já dá pra gente uma ideia de toda a atmosfera que a gente vai encontrar e do que a gente está sendo apresentado, né? E eu queria saber de vocês exatamente disso. Como é que foi a introdução de vocês dentro desse universo de Samurai de Olhos Azuis, assim? Vocês já saíram encantados logo no primeiro episódio? Essa parte da narrativa, a parte histórica, já me chamou muito a atenção, porque era algo que eu não conhecia muito. O que mais a gente teve, pelo menos eu tive mais contato, é já com a era Meiji, que não sei se vocês lembram daquele anime Samurai X, sim, do Rurouni Kenshin, né? Ele se passa na era Meiji, que é a era também do Imperador Meiji, que aparece no filme O Último Samurai, com o Tom Cruise, né? Então era uma que é lá pra 1868, é uma época pra frente. Então quando eu vi que Samurai de Olhos Azuis ia se passar no período Edo, bem no comecinho, foi muito interessante, porque o que acontecia? No início, o Japão, ele foi, entre aspas, descoberto pelos portugueses, né? Já tinha toda a sociedade, os portugueses começaram a fazer comércio com eles. E aí, fazendo não um spoiler de outra série, mas tem aquela série Shogun, que teve aqui no Star Plus e no Disney Plus esse ano, né? Essa série, ela conta sobre esse período e ela meio que encaminha pro fechamento das fronteiras do Japão, que é quando começa Samurai de Olhos Azuis. Então, pois a gente pode dizer que Samurai de Olhos Azuis é meio que uma continuação, entre muitas aspas, de Shogun, pelo menos historicamente. Sim. E é bem legal essa característica. É um Japão que ele teve contato com o Ocidente, mas fechou as portas e assim, e aí? Mas e os filhos que ficaram, né? Os herdeiros. Então, essa parte histórica da narrativa já me chamou muita atenção. Eu gosto que o Henrique já trouxe, né, um pouco de droga, um pouco de salada, né? Que faz o Rurouni Kenshin, né? O Batosai, porra, um dos melhores textos, né, que eu conheço, né? Tipo, um retalhador. O retalhador. Maravilhoso, né? Tipo, assim, é um personagem que, com o título dele, você já te conta uma história toda, né? E você me traz, porra, também O Último Samurai. Poxa, Henrique, é difícil, assim, manter essa amizade ali. Tava indo tão bem. Porra, tá indo tão bem, né? Mas cara, eu gosto muito porque a era Meiji é uma era muito explorada pra quem conhece anime, pra quem conhece filmes e outras coisas, assim, é um período que teve muita produção já.
em obras ambientadas no Japão, né? E o período que antecede ela, não justamente por conta, acho que dessa questão desse fechamento, mas é interessante que justamente nesse fechamento foi um momento de maior desenvolvimento, um momento de maior não, né, mas um momento de grande desenvolvimento pro Japão. Sim. E eu gostei muito quando teve a apresentação, porque se tem uma coisa que eu gosto, uma das coisas que eu gosto da série, e acho que é bom deixar claro aqui, que assim, se você está esperando eu trazer algum contraponto de, olha, né, tal coisa assim, mas eu vou dizer que não, tá? Eu sou inteiramente fanboy. Assim, não espere. Talvez a Luna, talvez o Henrique tragam contrapontos. Não espere isso de mim, tá? E eu acho que ele tem um encaminhamento muito bom de fluxo de informação. Como que vai te dando aos poucos. Eu gosto muito dessa introdução porque ele já tem ali, olha, isso vai ser uma história de vingança, ponto. Sim. Eu acho que tem muitos paralelos, eu vi também com essa série, com o Kill Bill. Também ele já te apresenta logo no início Beatriz Kido, e você já veja que já tem o ditado lá que a vingança é o prato que se come frio. Você já sabe que é uma história que ela tá indo caçar um pessoal. Muito parecido com a história da Mizu, né? Que você vai ver que também ela tá indo caçar e também já começou já por essa busca. E você pega ela já no meio, né? Porque ela fala que ela tá atrás de 4 homens e que um já foi, né? Então, esse início, assim, que traz, te apresenta, eu acho que a série eu acho muito bom porque ela já te fala o que ela veio, né? Isso aqui é uma história de vingança, e é uma história de uma vingança extremamente pessoal, e feita por um samurai, o que deixa, tipo, tudo muito mais complicado, porque samurais não têm desejos próprios, teoricamente, no Japão, né? Pelo menos no que reza a lenda, né? E samurai vem da palavra de servir, então ele serve a uma causa, ele não serve a si mesmo, né? Quem serve a si mesmo seria um Ronin, então assim, ela já é chamada de samurai, só que ela não é um samurai, né? Ela é um Ronin, ela é uma outra criatura. Um outro tipo de papel que ela desempenha. E eu acho daí que é muito bom que daí já tem esse contraste daí de tudo. Você fala assim, cara, como que vai ser isso? E assim, o visual, quando você vê a primeira vez Mizu, é um visual absurdo, assim, né? Absurdo. Aliás, esse ponto que eu queria que a Luna comentasse também, porque eu pensei, né, em chamar a Luna justamente porque a Luna tem um know-how, conhece muito publicidade, designer e tal. E aí eu falei, eu queria alguém aqui no podcast que tivesse também essa visão de desenho e tal, porque a primeira coisa, assim, que me saltou aos olhos assistindo foi justamente o visual, assim, que ele tem os traços são muito delicados dos personagens, mas ele tem uma coisa meio de aquarela também, né, Luna, que a estética é impressionante, assim, como é linda, né? Então, primeiro eu queria agradecer por vocês terem me apresentado essa minissérie, porque, assim, é incrível. Assim, ali no momento que já estava forjando a espada, batendo fogo, eu já olhei, caraca, é diferenciado. Porque você vê o trabalho estético que foi feito, é um apuro técnico, não é aquela coisa assim que eles vamos repetir alguns frames para economizar, não. Eles fizeram, acho que a coisa assim, um apuro técnico, principalmente nos primeiros episódios ali, que você olha, gente, que perfeição, assim, é o fogo ali, a labareda, é o bater na lâmina, é tudo ali, e assim, e as coisas vão se construindo, e eu acho que se a pessoa não for pega, assim, no primeiro episódio, ela não vai ser mais. Mas eu acho muito difícil ela não ser pega. Eu acho que as coisas vão se construindo, a apresentação dela, o que o Sr. Basso falou sobre ela não ser uma samurai, é verdade, para mim, ela é uma Ronin, é uma pessoa que vive pela vingança, no caso, assim, ela é totalmente avulsa, assim, de servidão, muito pelo contrário, ela é o oposto da servidão. Inclusive, assim, só uma dúvida, quando que vocês perceberam que era uma mulher? Eu acho que eu percebi logo no começo, assim, eu já percebi ali. Pra mim não foi uma grande revelação, assim. Acho que no trailer, não sei por que eu tive essa impressão de que ia ser uma mulher a protagonista. Cara, eu não percebi porque tem muita coisa muito forte do Japão de uma estética de androgenia. E eu pensei que poderia facilmente, assim, o pessoal, pelo menos que produz, adora fazer quase todo o shonen, quase toda coisa tem pelo menos um personagem andrógeno.
E eu achei que poderia ser, assim, um homem, ainda mais porque normalmente pessoas orientais também têm menos pelos faciais, então, assim, normalmente não tem, aliás, quase nenhum deles ali tem, se você ver os homens também não possuem, né, tipo barba, bigode, esse tipo de coisa, são poucos. E aí eu achei que era que eu achei que podia ser um ser mais andrógeno, porque eu sei que o pessoal gosta muito de colocar essa estética. Eu achei engraçado que quando eu apresentei pra Domênica, agora que eu assisti pela segunda vez pra gravar, sei lá, 10 minutos de série, ela falou, é uma mulher? Tipo, eu falei assim, como? Ela falou assim, pela voz. Eu falei, eu peguei mais pela voz também. Pra mim foi porque, assim, se você for ver, logo no primeiro episódio a gente tem algumas cenas dela pequena, né? E aí ela sofre lá um bullying, anda com aquela máscara pra esconder os olhos e tal, papapá. E a gente tem também a introdução de outros personagens. E um personagem feminina muito forte é a princesa lá, né? A princesa Kemi, que ela tem uns traços bem femininos, assim. Uhum. Só que pra mim o que mais chamou a atenção foi isso, foi a voz, porque eu tava percebendo justamente que todos os homens tinham uma voz com um timbre mais grosso, assim, e tal. Foi essa percepção que eu tive. Mas eu achei que todo esse desenvolvimento, inclusive dessa questão da gente meio que ir, né, entendendo isso e tal, é muito interessante também. Você percebeu de cara, Luna? Percebi. Eu acho que com uns 5 minutos, assim, já nos primeiros momentos, assim, nos simples gestuais, assim, de como ela manuseava a espada, tudo, já deu pra perceber. Uhum. A postura, tudo. A voz entrega, principalmente na versão dublada. Assim, entrega assim, de cara, mas eu não cheguei a ver na versão original se tem uma voz um pouquinho que disfarça mais, mas assim, pelos gestuais, assim, eu já, de cara, assim, eu falei, nossa, é uma mulher. Aí eu fiquei na dúvida se seria uma pessoa trans ou não. Aí no final do episódio eu já falei, não é uma pessoa trans, é apenas uma mulher que tá se fazendo de homem para poder se livrar das amarras sociais. É como a gente viu em Mulan, né? Exatamente, eu acho que o melhor exemplo é isso, assim. É um disfarce, né? Exato. É um jaleco social. E legal você ter assistido dublado. Eu assisti todos legendado, mas o elenco original, a maioria é oriental, então são filhos, né, de japoneses ou chineses. E é um ator melhor que o outro. Por exemplo, a Mizu, quem faz a voz dela é a Maya Erskine, que ela tava agora no Senhor e Senhora Smith. Né, o novo, sim, né, com o Donald Glover, né? Nossa, e eu acho muito legal. Eu gostei muito dessa série. O Ringo é o Masioka, que fazia o cara do Hero lá. O Heroes, quem mais tem de diferente? O Fowler, que é o grande vilão, é o Kenneth Branagh, né? Daí não tem nem como você não reconhecer sim, a voz dele. E uma outra atriz que eu gosto muito, que também que faz a Madame Cad, é a Ming-Na Wen, que fez a voz da Mulan, né, no desenho original. Ela fez Street Fighter, o original, filme lá com o Raul Julia. Ela aparece no Mulan live action também. E eu gosto dela pra caramba. E o cara que faz o pai das espadas lá é o cara que fez... aquele primeiro Mortal Kombat, o Shang Tsung. O Shang Tsung, cara. Porra, isso, maravilhoso. A voz dele é... Kari Hyoruki Takagawa. Você quer demais de mim. Eu tô com o IMDB aberto aqui. Eu também tô com o IMDB aberto, amigo, mas eu não consigo ler esse nome, não. Ainda posso achar o Taigen. A senhorita apostou no Taigen e perdeu. Agora temos que garantir o próximo melhor resultado disponível. E isso é em Edo. Casada com o filho do Shogun. Eu não teria trazido a ideia para o seu pai se eu não achasse que era a melhor coisa para você. Então, você trouxe o homem do Shogun? Assim é o mundo. Concede às mulheres um número fixo de caminhos. Esposa adequada ou prostituta imprópria. E é engraçado você falar do fazedor de espadas, assim, porque aquele momento que ela fica ali, entre aspas, nas sombras, como se fosse o motorista do Parasita, assim, ouvindo tudo, mas assim, prestando atenção em tudo que tá acontecendo, assim, meio que tenando na sombra. Eu acho aquilo sensacional, tipo, ela vai aprendendo
todos os estilos e ela vai captando aquilo assim de uma forma autodidata que a coisa vai num crescente que você fala, caramba, ela sabe tudo. É assim, ela é meio que o Max Payne. Exatamente. Ele era cego, né? Ele era cego. Era cego, todo cego. mestre. Se você quer um mestre bom oriental, ele é cego. Não, se não for cego e não fazer a pessoa trabalhar com bricolagem, essas coisas, nem é um bom mestre. Nem é um bom mestre. Não tem como assim, mas assim, a Luna trouxe a respeito do Pai das Espadas, também tava falando, eu acho de longe, pra mim, os melhores momentos da série são as conversas deles, as relações deles. Sim. Assim, de longe, assim, na série toda, por mais que eu acho maravilhosa algumas conversas que ela tem, principalmente muito boa a conversa que ela tem depois com lá naquele bordel com a Madame... Ai, como é que é o nome dela? Kaji. A Madame Kaji, que eu acho que é sensacional, mas assim, essas conversas que ele tem com o Pai das Espadas, eu acho, puxa, é filosofia pura ali, né? Mas você sabe que o primeiro episódio, pra mim, é um dos melhores, justamente por tudo que a gente falou, essas apresentações e tal. E assim, ali de cara, né, a gente já tem os principais personagens que a gente vai acompanhar, mas não tem ainda quem é essa pessoa que ela quer tanto se vingar, de quem ela tá indo atrás. Então cria-se nesse momento essa atmosfera de curiosidade, assim, porque a gente não sabe quem que é, não sabe se esse cara, sabe, é parecido com ela, se não é, o que ele tem e tal. Só que aqui, nesse primeiro episódio, eles já constroem pra gente, de uma forma muito boa, assim, toda essa mitologia ao redor dela, porque ela se torna esse fantasma, né? E aí eu acho interessante porque a gente conhece a Mizu, já conhece o aprendiz, né, o Ringo, que vai acompanhar ela. É o melhor personagem. E que ele é meio que ele é um contraponto a ela, assim, né, porque enquanto ela é muito séria, muito fechada e ela tem todas essas características que nem a gente falou, assim, que às vezes não dá nem pra perceber no começo que a gente tá tratando ali de uma mulher, porque ela é fechada nela mesma. Isso é uma característica muito dela, assim, ela fala pouco, expressa pouco, toda a linha de pensamento dela é muito no visual. E a gente conhece também a princesa Akemi, a gente conhece, é introduzido também aquela rivalidade que surge entre o Taigen e a Mizu, né, também. Tem uma certa tensão ali entre os dois, né? Tem também. também tem uma tensão também. Assim, você já pensa logo, vamos ficar juntos. Então, e isso eu acho demais, assim, porque daí, logo no primeiro episódio, a gente tem a primeira luta dela com ele. E aquilo, eu acho tão maravilhoso, aquela cena, porque ela destrói todo mundo ali que ele treina e tal. Quando ele surge, ele já surge batendo nela e tudo mais. E aí ela vai para um confronto só entre eles dois. E ele sai com uma pompa, assim, e a gente vê que eles já têm um histórico, né? Porque ele fazia bullying com ela e não sei o que e tudo mais. E aí... Cara, quando eles vão pra porrada ali entre eles, tem aquele momento que ela solta aquelas amarras, aqueles pesos. Aquilo ali é maravilhoso, aquilo é poesia. Aquilo é poesia. Pra mim era o meme do Scorsese, diz e cinema, tá ligado? Eu botei nas duas mãos. E por mais eu achei aquilo muito Dragon Ball. Nossa, cara, também, mas assim, é uma série de clichês ali. Muito, assim, muito. De verdade, eu não me importo, sabe? Porque os clichês existem por um motivo, né? Eles funcionam. E aqui eles funcionam muito bem, porque você tem o cara que é o rival dela, ela reencontra ele, você tem aquele plot básico que é a pessoa, pra demonstrar quanto que ela é foda, você tem que estabelecer, você coloca ela batendo um monte de gente, depois você estabelecer o quanto que ele é foda, que ele chega e dá uma surra nela, na inicial. E aquele momento, acho que muito bom, porque eu gosto que o Rafa me traz aqui pra falar ou de samurais ou de Bang Bang, né, que as duas coisas funcionam muito bem. Porque o que ela tem ali com o Taigen é um duelo parecido com um duelo de pistolas, né, tipo, você só tem um tiro. E é muito legal aquele momento que eles estão pensando, porque eles vão mudando, porque, assim, cara, é um xadrez, eu tenho um movimento. Sim. E a estética muda, né? Vira uma névoa, assim. Completamente, né? Ela muda. E é um estudo, né? É um estudo minucioso, assim. Minucioso. A gente já sabe que ela é uma pessoa que estuda, que ela é muito foda, só que a hora que ela deixa cair as amarras, você fala, caraca, ela ainda tava com aquelas paradas, velho. O bicho vai pegar.
Eu acho muito bom que tem aquela ideia, tipo, de que a luta é decidida antes do sacar das espadas, né? Porque, teoricamente, você... Na ideia, tipo, pelo menos de filosofia oriental, que não existe aleatoriedade, né? Não existe caos. Existe você treinar duro. E se você se preparou bem o suficiente, quem melhor se preparou vai ganhar a luta. Então, antes de sacar a espada, você já sabe. Então, aquele momento deles estudando é mais ou menos essa ideia, né? Que antes de sacar a espada, eles já vão definir mais ou menos quem ganhou. E isso que a Luna falou, por isso que eu acho que é poesia. Esse lance de quando ela solta as amarras, aí a gente vê quem que ela é. Isso pra mim é maravilhoso. Nossa. E eu acho que tem um detalhe que eu não sei se vocês lembram, no último momento dessa cena, depois que ela já venceu, o Taigen olha pra ela e fala assim, você ainda é um cão. E ela fica putaça com isso, né? Aí é quando ela corta aquele rabinho dele aqui em cima. Eu não sei se vocês lembram dessa cena, mas isso, cara, só mostra assim, o quanto incrível ela é como espadachim, porque ela se vira pra ele, ela vem deslizando na neve e ela não tira a espada da bainha, ela só levanta um pedaço da espada, da bainha assim, e passa aquele pedacinho no rabinho dele, tipo, é uma humilhação completa. Completa. É uma humilhação, assim, é uma coisa assim, acachapante, sabe? Tipo, acachapante. Eu poderia te matar, mas eu vou aqui tirar o seu scalpo, assim, eu vou tirar um pedaço seu, um pedaço da sua dignidade. Isso. Você vai agora perder sua dignidade perante a todo mundo que tá aqui. Enquanto eu tirar esse cabelo aqui, as pessoas vão ver, olha, fulano teve o cabelo cortado, tá vendo aquilo ali? Ele foi humilhado. Sim. É um sinal visual do fracasso dele no combate. Exatamente. Lembra aquela cena do Game of Thrones, né? Quando a pessoa andava e o pessoal ficava shame, shame. Sim. É tipo isso na cabeça dele. E eu acho legal porque enquanto no primeiro episódio a gente tem toda essa introdução que já é extremamente cativante, assim, e pra mim isso, assim, eu saí já no primeiro episódio completamente apaixonado, assim, por toda essa estética e tal, mas no segundo episódio a gente começa a ter um aprofundamento das relações, né? Então eu percebi que essa é uma série que ela é muito redondinha nessa questão de personagens, né, da próprio desenvolvimento da trama e tal, porque no segundo episódio a gente vai ver justamente a Mizu se envolvendo mais com o Ringo, né, que finalmente ele, pela insistência, né, ela acaba adotando ele como um aprendiz, a Akemi, né, que acaba mostrando toda a sua paixão que ela tem pelo Taigen, que ali naquele momento tá super rancoroso, que quer ir atrás dela, e a gente começa também a ver aquela perseguição, porque no segundo episódio a gente tem a introdução daqueles 3 samurais que vão atrás dela lá. 4. Os 4 preços. 4, verdade, as 4. E aí a gente tem também nesse episódio mais uma grande luta dela, e de novo, né, esse aprofundamento e tudo mais. Mas esse episódio eu acho interessante porque ali ele se aprofunda, inclusive, em algumas coisas um pouco mais culturais, assim, também. A gente começa a ver a própria Kemi sendo presa, né, ali pelo sistema, pelo patriarcado que ali tinha. A gente vê a própria Mizu, que quando ela tira a roupa e ela vai lá tomar um banho, a gente vê essa questão também das próprias amarras, de como ela se fecha, né, do mundo, ela não pode mostrar quem ela é, justamente para ela conseguir se camuflar e conseguir progredir com a vingança. Então a gente tem vários momentos nesse segundo episódio de aprofundamento e desenvolvimento, assim, isso é muito bom. Eu gosto também que a série, a pessoa que, os 2 produtores, os 2 showrunners, eles assim, né, tipo, alguém falou pra eles sobre arma de Chekhov e eles, né, falaram, meu Deus, né, precisamos usar em tudo, né, e não estou reclamando, de verdade, eu acho ótimo, porque assim, só pra citar, porque quando a gente vê a Mizu lá quando criança, começando o treinamento dela no primeiro episódio com o Pai das Espadas, você vê ela amarrando já aqueles pesos. Então você descobre já que ela amarrava os pesos pra ir treinar, pra ficar mais forte. Então quando ela vai e tira, você já foi apresentado antes. Aí você aqui, como ela vai enfrentar o Chiaki, que é aquele mercenário do quatro presas, você é apresentado ao passado, de você vai ver que ele foi... A espada que ele tem foi ela que forjou.
né? Exato. Então, assim, eles sempre apresentam antes, e isso vai ser uma constante na série de eu apresento antes alguma coisa em formato de flashback, e você vai ver depois aquela coisa sendo aproveitada lá na frente, né? E dentro do mesmo episódio, né? De uma forma que você assistir um episódio isolado, você consegue entender o que tá acontecendo na série. Eu acho que é muito, muito legal que eles colocaram isso pra coisa. E você falou sobre a Kemi. Cara, a Kemi eu acho que ela é a segunda protagonista, né? E eu gosto muito de como, desde o início, ela tá sendo apresentada como um outro tipo de força que tem um outro tipo de jeito de lidar com a questão de conseguir poder, de conseguir aquilo que você quer no meio dessa sociedade aí. Você falou aí questão de sociedade. Eu não sei se vocês prestaram atenção num detalhe bem ali, quando uma mulher tenta entrar num determinado lugar, aí eles falam: cadê o seu marido? Por que você tá viajando sozinha? É verdade. Então, quando ele tá entrando na cidade pedindo os passes, né? Exatamente. Então ali você já mostra, as mulheres não têm livre acesso, elas não podem viajar sozinhas. Isso explica porque a protagonista se finge de homem. Porque eles dão todo esse contexto que a mulher tem que estar sempre acompanhada, não pode viajar sozinha. Mesmo eu falando, não, meu marido morreu, tenho meu filho, não sei o que, eles são inflexíveis, não tem meio termo. Então isso já justifica, assim, além, claro, deles estarem procurando desde criança uma menina de olhos azuis e não um menino, e tem essa questão cultural dela poder ir de um local a outro sem tanta dificuldade como se ela fosse uma mulher. E eu acho até que tem um outro ponto, né, Luna, que assim, a gente tá nesse período Edo que a gente vê esse Japão fechado, existe todo esse preconceito também, né, com as pessoas de fora e tudo mais. E aqui a história ela se passa um tempo depois que o período Edo começou. A gente entende que ela viveu, né? Ela nasceu e tal num período onde o Japão ainda sofria com muitas guerras e tudo mais, e com essa influência ocidental ali e tal. E aí, em um determinado momento ele se fecha, e aí ela já vem de uma geração que é educada e tal a ter esse desprezo por esses ocidentais, porque a gente vê no primeiro episódio ainda a gente vê, né, aquelas crianças pegando no pé dela e não sei o que e tal. Então já existia uma cultura ali por trás que já tinha esse problema ali, que era o Japão se fechando e esse preconceito dos japoneses com o pessoal ocidental. E aí soma-se a isso, porque daí o Japão se fecha, e a gente tem esse ambiente super violento em que os japoneses estão cultivando ali, né, a sua própria cultura e tudo mais, e fechados ali, e a gente sabe que o Japão é um país hiper patriarcal também, né? Então a gente sabe de todo esse movimento de como as mulheres tinham pouco espaço e tal, e a gente vai ver isso inclusive na figura da própria Madama Keiji, né, que também é uma figura que ela tenta ter algum tipo de poder pelas beiradas, assim, ela tenta em vários momentos convencer e ter um tipo de poder, um tipo de influência que precisa ser muito política, assim, né, é difícil, é uma situação difícil. Mas né? É o que o senhor Basso falou um pouco, assim, cada mulher na série, ela dá seu jeito. Seja pela prostituição, exato. Seja uma falsa submissão, seja se fingindo de homem, mas assim, o enredo intermeia nas histórias delas. Isso é muito interessante. Mesmo não sendo, às vezes, a principal personagem, que é a dona do bordel, mas você vê que dentro daquela cidade ali, daquela sociedade, ela como dona do bordel, assim, tem um controle daqueles homens todos, que lá fora estão brigando, estão matando uns aos outros, mas ali dentro eles estão sendo, entre aspas, dominados pelas mulheres. Mas o ódio é como um tufão. Começa como uma brisa no mar. Mamãe. Ninguém pode nos achar. Que é engolido pela escuridão. Homens maus estão procurando por você, Mizu. Por uma garota. Você deve ser um garoto. Sempre um garoto.
Inclusive, eu acho que por isso que eu gosto muito que um dos meus... O Rafa falou que uns episódios deles preferidos é um dos meus preferidos, mas não o preferido, né? Mas é o número fixo de caminhos, que é o que vem depois, que eu acho que ele é de uma introspecção, cara, absurda, sabe? É, o 3. Pra você ver que cada um deles tinha a ideia que eles têm, tipo, o Taigen, o Ringo, a Mizu, a Akemi... Todos eles você tem uma discussão sobre... Cara, do momento de que eu nasci, eu tenho um número limitado de caminhos que eu vou poder seguir, sabe? E aí eu tenho muito pouco espaço pra escolher aonde é que vai ser. E, sabe? E eu acho assim, tipo, tão... Nossa, eu acho esse episódio tão absurdo, né? Porque você tem um pouquinho mais do Taigen de saber... Falar, cara, eu podia ser um pescador ou um guerreiro. Eu só tinha a pesca... Só tinha 2 opções. A Kemi, também, o pai dela fala pra ela, assim, você tem 2 opções, você tem. Ou você pode ser a esposa, ou você pode ser a prostituta. Sabe? Quando ela... Acho que nesse episódio também que o Ringo, né, vai falar, ela quer que ela treina ele, ela fala que não, tudo mais. Aí ele fala assim, cara, é um trabalho árduo, é uma batalha enorme. Ele falou assim, cara, ele não tem as 2 mãos, né, o Ringo? Falou, a minha vida inteira foi uma batalha. Eu não tenho muitos caminhos pra seguir, eu só posso tentar ajudar alguém a ser grande porque eu mesmo não vou ser, sabe? E a Mizu escolheu o caminho dela, que era tipo, eu vou dedicar toda a minha vida à minha vingança, sabe? Então assim, eles não tinham também muitas opções pra onde é que ir. E eu gosto muito de como esse daí eles tratam muito mais, vai pra dentro do personagem mesmo, e você vê o que eu poderia fazer diante daqui, né? E eu gosto muito de que é como eles conseguem, que eu acho que é bem redondo, como o Rafa fala, que você tem paralelo a isso, a escolha do caminho, se ela vai fazer a festa do chá lá e por onde ela vai conseguir encontrar o Fowler. Né? A ideia também, tipo, eu tô seguindo esse caminho, por quê? Porque eu não tenho outro caminho, porque esse caminho que me leva ao coisa. Eu já escolhi, o caminho tá escolhido lá atrás. Até o motivo da vingança, né? Porque ela perde a mãe e ela não conhece o pai dela. Mas ela sabe que o pai dela é um estrangeiro, porque ela é mestiça, né? Na época que ela nasceu, só haviam 4 estrangeiros no Japão. Então, um dos 4 era o pai dela. E aí... Isso é maravilhoso, não é, Henrique? Caralho. Eu vou matar os 4. Eu falei, algum desses 4 foi meu pai. Quem? Eles não façam ideia, não tem teste de DNA, então é passar a coisa na cabeça de cada um. É tão simples. É simples, não importa quem eu vou matar. Que me convence esse ódio todo que ela tem, porque tipo, o ódio é uma coisa muito simples, sabe? Ele não é rebuscado, mas eu me lembro do James Bond lá, do primeiro vilão lá do Cassino Royale, né? Quando voltou, assim, o pessoal inventa um monte de coisa de tortura, é muito fácil causar dor, é muito fácil, tipo, você odiar, é uma coisa muito simples ali. Eu preciso de uma coisa só, né? E eu acho que isso me convence que pra mim, por ser muito simples, que é real, né? Eu vou ter 4 caras, eu vou ter que matar os 4, aliás, eu já matei um, tá? E eu tô atrás dos outros 3. E o fato da gente não ter visto esse primeiro já também é muito incrível, né? Porque você já fica assim, cara... Eu também espero, porque eu acho muito bom deixar essa coisa em aberto, assim, porque daí fica entra dentro dessa mitologia de quem é a Mizu, sabe? Tipo, o que será que ela fez? Como ela chegou lá? Tipo, é uma coisa que a gente tá acompanhando a partir do segundo. Maravilhoso, porque quando ele dá a introdução e ele fala que aí surge o mito, né? A vingança e tal, blá, 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 a gente tá justamente, assim, conhecendo essa história. E aí é demais isso realmente, porque... E é impressionante como essa vingança move, né? Porque ela é uma personagem extremamente resiliente em várias coisas, resiliente mentalmente, resiliente fisicamente, né? Porque o que ela apanha, o que ela toma também e cai, desmaia e tal, e vem o Ringo, costura ela levanta, tá com dor e vai e tal. Cara, é uma coisa assim impressionante, assim, como ela tem um foco e é por isso que eu acho que a gente acaba comprando muito também esse ódio que ela cultivou ali, porque ela entende que muitas das coisas que aconteceram, principalmente, né, com a mãe e tudo mais, é fruto justamente dessa invasão ocidental dentro do terreno delas ali. Talvez a vida não fosse tão difícil para ela se ela tivesse tido tivesse estado em outro lugar, né? Nascido em outro lugar. Eu vou falar que eu acho que é muito difícil eles não mostrarem essa primeira vingança. Você acha? Eu acho.
Principalmente que, pensa no seguinte cenário, ela vai atrás dos outros 2 em Londres e um dos caras é irmão gêmeo do que ela já matou, por exemplo. Pode ser. Aí, tipo assim, pode ser uma coisa assim que vai dar um flashback de como ela matou essa primeira pessoa. É um cenário possível. Acho que sim, mas não gostaria. Eu acho que, variavelmente, eles vão mostrar esse recap dessa. Porque eles vão mostrando, assim, o prelúdio da vida dela, aos poucos, infância, assim, vários momentos. Então, assim, eu acho que essa primeira vingança ainda vai vir à tona, assim, mesmo que a gente ache que é desnecessário, porque a gente já entende o quão incrível, quão foda ela é, eu acho que eles vão cair nessa tentação. Agora, isso da questão de o quão focada ela é, eu gosto muito no episódio seguinte que tem lá, que é do bordel, que eu acho que é maravilhoso. Né? Inclusive a série tem uma temática queer até, tipo, nesse quesito, ou pelo menos ela é um pouco mais liberal na parte de práticas sexuais, né, pra poder colocar ali, que eu acho que trata o sexo de uma maneira muito mais tranquila e muito natural, menos né? Não, vamos falar a verdade, quando tem aquela cena que eles estão tudo pulando na água lá, que vira e mexe aparece um pintinho ali, um peitinho. Nossa, festa da salsicha. Pô. Não, e poderiam falar, nossa, é um desenho, não poderia aparecer. Gente, pelo amor de Deus. Né? Eu gosto muito que a conversa toda que ela tem, e eu acho ótimo a conversa que ela tem com a Madame Cage de virar e ela fala assim, eu não busco prazer, eu não busco aconchego, eu não busco descanso. Tipo, ela fala tudo que você olha, eu não busco nada, eu só busco minha vingança, sabe? E é maravilhoso que é um discurso fodástico que a gente, né, tipo, vira e fala assim, sério? E você acha que esse é o melhor jeito, sabe? Tipo, cara, eu acho muito bom, porque você tem também ali a Mizu, ela é, a todo momento, por ela ser extremamente focada, você deixa de ver muitas coisas, né? O foco te dá realmente um objetivo, mas ele te impede de ver o que tá ao redor, né? E ela acaba trazendo sendo confrontada isso com muitas pessoas, né? O Taigen traz uma outra visão pra ela, o Ringo traz muito uma visão pra ela de que seria um samurai, né? A Kaijin também traz muito pra ela sobre, olha, tipo, forças vêm de outro lugar além, tipo, disso, né? Vem também de você ter uma vida prazerosa, de você ter outra coisa pra viver, além da vingança, sabe? Tipo, eu gosto muito, mas esse discurso inicial que ela tem, eu acho maravilhoso, assim. É a profissão de fé dela, sabe? A respeito do que é o meu objetivo, do que eu tô focado a fazer. Eu acho engraçado você falar do Inco. Pra mim, ele é sempre a bússola moral dela. É o grilo falante, né? Ele é aquela pessoa que, tipo assim, chega um determinado momento que ele fala, porra, eu não te segui pra isso. O que você tá querendo? A sua vingança é maior que isso? É maior que fazer justiça? E a gente percebe que ela tá atrás de vingança. Justiça ela não quer. São coisas diferentes da gente. E nesse diálogo, ele deixa muito claro isso. Então, assim, ele fala, pô, você não vai ajudar a fulana? Ela, não é meu propósito. Aí você sente a decepção dele e naquele momento tá falando pra gente, olha, ela é isso. Se vocês estavam esperando uma pessoa, uma heroína, vocês não vão encontrar nela. Tanto que eu acho que nesse episódio que o Basso tá falando, né, que é o episódio 4 aí, que a gente tem toda essa parte do bordel e tal, a gente é introduzido àquela missão, né, que ela tem que fazer pra enfim, que aí é uma coisa bem de RPG, né, vocês que são jogadores, você tem que, né, você tem que fazer uma missão pra conseguir alguma coisa, pra daí você conseguir progredir com a sua história, né? Ela tem aquela missão de resgatar aquela menina que tá naquela casa e tal. E aí, essa questão que você tava falando, Luna, da bússola moral, eu acho interessante porque aqui a gente tem uma missão. Porque, veja, a gente tá no 4º episódio. A gente já viu ela lutar contra um grande espadachim, já viu ela derrotar 4 samurais que foram enviados, sabe, só pra matar ela, não sei o que, resistiu, negociou lá com aquele Shogun lá, X e tal, enfim. Então, assim, a gente viu que ela é resiliente, que ela é forte e tal. E aí aqui, nessa missão, que é uma missão extremamente importante, que envolve, né, essa questão do resgate e tal, ela falha. De alguma maneira, ela falha. E aí a gente precisa ver justamente onde é que tá essa questão
de como ela vai reagir com aquilo, né? Porque a gente não viu essa mulher falhar ainda. A gente tá vendo ela resistir, ela lutar, e ela tá né, firme ali nos objetivos dela. E aquilo mexe com ela um período, mas ela rapidamente já precisa se centrar. Então é interessante porque o Ringo traz essa humanidade pra ela, mas ao mesmo tempo ela precisa também lidar muitas vezes com consequências das ações dela, né? O que ela tá fazendo e como ela tá fazendo. Tanto que nessa cena eu acho muito... Tem um detalhe, assim, que eu acho muito emblemático, que ela tem um momento que ela tá andando ali de uma maneira bem escondida dentro da casa pra resgatar essa menina e tal, e aí tem uma hora que ela escuta um barulho, ela passa a faca e mata um pássaro. E aí ela pega esse pássaro e ela coloca no ninho que tem 4 ovos, tipo, ela acabou de matar uma mãe, sabe? Uhum. Então é isso que você tava falando sobre essa questão. O Ringo faz essa questão da bússola moral dela e tudo mais, mas ela é isso, ela tá tão focada num negócio que ela tá passando por cima de coisas que são também muito importantes. Ela mata uma inocente, né? Mata uma inocente, que é a protegida da Kaiji por, assim, total assassinato, né? Não é uma morte no meio de uma luta, ela comete porque ela só pra conseguir uma informação. Então, assim, ali você vê que ela tá disposta a quase tudo. E eu acho que ali o que mexe muito com ela depois na parte seguinte, que a gente vai ver, é porque ela deixou uma testemunha que foi a criança. Sim. E ela olhou e ela hesitou uma vez no caminho dela de vingança de falar, não vou matar essa criança pra conseguir acompanhar. E foi isso que foi a ruína dela. Até nisso eu acho que também pega muito forte, sabe? Porque quem traz depois os 1000 garras no final é lá o menininho que ele aponta assim, quem que foi que você viu fugindo? Exato. Aí aparece que é o moleque que ela deixou ver ela e escapar, sabe? E aí você fala, ela fala assim, eu não posso me desviar nem um pouquinho, porque qualquer mínimo erro que eu cometa vai ter consequências desastrosas pra minha missão. Exato. E o Ringo, ele incomoda ela exatamente por isso. Porque ele é a inocência que ela perdeu, ele é a virtude que ela não tem mais. Ele é assim, ele é a alma do samurai, enquanto ela não é um samurai. Ela é vingança. Esse é o ponto. Então, tudo desmoronou. O seu aço. Talvez um demônio não possa fazer aço. É mesmo? O mundo me vê e vê um monstro odioso. Um Onryo. Minha própria mãe também viu. E não pôde me amar. Talvez estejam certos. Eu não treinei você para ser um demônio ou humano. Eu mostrei a você como ser um artista. Na sequência, vem pra mim o que é o melhor episódio. Eu ia querer comentar do episódio também. Por favor, traga então, Henrique. Ela luta contra aquelas dezenas de samurais que vão atrás dela, dos bandidos, né? Aí ela, ferida, começa a ter o flashback. E aí... É muito legal, que daí o episódio é o 5, né? Conto do Ronin e da noiva, né? E é todos daqueles fantochezinhos que eles chamam de Bunraku. É, tipo, você vê toda a história dela, vê que ela foi casada, teoricamente ela teria encontrado a mãe dela, vivido um pouco com a mãe dela. Ela vai amolecendo, né, o coração dela, só que quando o Mikio, né, o marido dela... O marido dela é o Mikio. Quando eles lutam, e ele vê que ela é mais poderosa que ele fica com o ego tão ferido que ele trai ela e... Você acha que foi ele que traiu ela? Eu entendi que sim. Eu gosto que o episódio não deixa claro que pode também ter sido a mãe. Exato. Eu pus a culpa nele. Tá. Não, eu acho que pode ser qualquer um dos dois. Por isso que eu tô perguntando quem que você achou, porque eu acho que o episódio deixa aberto pra você, né? Olha, eu acho que foi a mãe, só que assim, ele foi covarde. Que ele poderia ter ajudado ela naquele momento, mas ele virou as costas. Pra mim faz mais sentido assim, a mãe ter traído ela e ele ter traído, assim, não foi uma dupla traição. Naquele momento ali, assim, tipo, ela teve todo o restinho de humanidade dela, assim, indo embora. Eu faço um paralelo
com Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Ele, assim, já tá aposentado, ele tá na vida dele, assim, já tá no fim de carreira, assim como ela já, entre aspas, estava aposentada, estava vivendo uma vida bucólica ali, e ela foi puxada. Assim como ele é puxado a voltar nos Imperdoáveis, ela foi puxada, ela foi traída. Não deixam ele e ela sossegarem. Assim, fazem que tenham esse retorno, assim, que a vida não é tão bonita. Eu dou uma discordada porque eu acho que aquela ali é a gênese dela de verdade. Porque nos Imperdoáveis do Clint Eastwood, ele já tá, inclusive, velho, né? Ele já teve toda uma vida de matador. Ali, se a gente pensar, foi a primeira vez que ela saiu do Pai das Espadas. E o primeiro tentativa que ela tem de encontrar os seus algozes, ela já é ferida e já quase morre. E ela acha que aquilo ali não é pra ela. Então, assim, ela tem um momento que ela tinha uma oportunidade de não ter entrado nisso, nessa vida toda. Não, mas eu acho que, assim, aquele momento, assim, talvez fosse um momento, assim, de dois caminhos. Se ela não tivesse sido traída naquele momento, talvez ela não teria sido levada até a sua vingança. Ela poderia ter continuado a vida dela de esposa ali, mas como ela foi traída, aí sim. Aí eu concordo com você que a gênese dela volta bem à tona. E como que é gostoso, né? O Henrique daí também tá falando do episódio de... Ela tá sendo contada a mesma história dela no Bunraku, mas os personagens estão trocados. Ou melhor, misturados, né? Porque ela vive meio o papel tanto da esposa quanto do Ronin. Ela faz né? Meio que os dois. Isso que o Henrique tava falando desse episódio, e também esse episódio é realmente maravilhoso, porque tudo isso a gente tem duas histórias sendo contadas em paralelo, porque a gente tem umas cenas também maravilhosas de luta ali, né? Poxa. Quando todo aquele monte de samurai tá invadindo ali e tal, tem uma inclusive que lembra muito de Boy, só que ela é feita de cima, assim, que vem tipo 6 caras, 3 de frente, 3 atrás, e ela, mata todo mundo e tal, e ao mesmo tempo tá mostrando essa, né, ferocidade dela de tá ali, de tá lutando com esse monte de cara e não sei o que, tal, e ao mesmo tempo conta um lado da vida dela que é um lado mais pacífico dela, assim, é o mais humano, assim, né, mostra ela tentando realmente ter essa vida, esse relacionamento, tipo, se apaixonando, transando, encontrando a mãe, não sei o que e tal, então você vê toda essa parte muito humanizada dela, assim. E aí é maravilhoso isso, porque quando o episódio não deixa em aberto quem foi que traiu ela, também cria-se uma certa dúvida, daí eu queria até saber de vocês, assim, que é justamente qual que é, então, a real motivação dela de querer matar esse pai, entende? Por quê? Se aconteceu todos esses problemas, ela foi traída pelo marido, ou a mãe traiu ela e tal, ela tem tudo isso, por que o pai se tornou esse símbolo de vingança que ela precisa ir atrás, entendeu? Porque é a única pessoa que falta ser punida, né? O marido dela, a mãe dela, tipo, a infância dela, todo mundo já morreu. A única pessoa que falta, a única pessoa que ainda não, a única pessoa que ela pode cobrar ainda essa dívida de tudo que aconteceu com ela é o pai, né? Então é a única pessoa que sobrou pra cobrar. Tipo assim, eu tô sofrendo porque eu estou viva. Eu só estou viva por causa dos meus pais. É isso. Qual que é o crime dele? Foi o abuso da mãe, né? E também ter dado a vida a ela, essa vida tão sofrida. É muito... Porque eu acho que é tão maravilhosamente bem construída essa... Na verdade, são 3 linhas temporais de narrativa nesse episódio. Você tem o passado, o presente e, entre aspas, um futuro, né? Porque o teatro de Bunraku que tá sendo contado, ele tá sendo contado lá mais pra frente, aí você tem um pouco pra trás o que tá acontecendo com a Batalha das Mil Garras, e mais pra trás ainda o passado dela, né? Então são 3 linhas narrativas. E é interessante que você tem na linha das Mil Garras e na linha da que ela viveu com o Mikio era toda a vida que ela poderia ter tido e não teve. Porque como ela não teve aquela vida jogou nela pra aquele momento. E eu acho que aí fica legal como o Henrique trouxe, que é o quê? Os momentos da onde ela lembra da vida dela antiga são os momentos que ela recebe os golpes mais contundentes que machucam ela de verdade. Então quando ela sente muita dor, ela lembra do passado, né? Porque
eu tô sentindo essa dor toda por causa daquilo ali que aconteceu lá atrás. Porque se aquela vida lá tivesse dado certo, eu não estaria aqui recebendo essas estocadas, esses golpes, essas espadadas. É quase como se eu não tivesse conhecido a felicidade, eu não sofreria tanto, né? E eu acho maravilhoso como aquela ideia de que a gente falou de que eles preparam tudo, você tem o Mikio falando, olha, a Naginata é uma arma típica pra você enfrentar uma grande quantidade de gente, né, tudo mais. E se a cabeça do Rafa explodiu quando ela tirou os pesos pra lutar contra o Taigen no primeiro episódio, quando ela me tira os pesos e usa pra montar uma Naginata no meio da luta com a espada dela, meu amigo, assim, eu estava nesse momento, Rafa, grudado no teto, entendeu? Tipo, eu tava assim. Eu imagino o cara que tava escrevendo lá, o Michael Green, lá que tava escrevendo o coisa, assim, orgasmos múltiplos, sabe? Falar assim, nossa, agora ela vai pegar, vai transformar na Naginata, vai descer pra um monte de perna. Cara, isso é incrível, né? Isso é realmente incrível, E essa parte me lembrou, na verdade, você falou do Old Boy, e essa parte daí me lembrou muito uma cena muito parecida que tem no Kill Bill também. Sim. Né? Do Crazy 88, que tem uma hora que a Beatriz Kiddo, ela começa a girar e decepar o pé de todo mundo. E tem um momento muito parecido da Mizu, que ela começa a girar também no chão, né, fazendo um break ali, né, tipo, ali quase uma dança break, e vai decepando as pernas dos caras, né. E eu achei que tinha muitos paralelos, eu acho que tem, na verdade, com Kill Bill, né. No primeiro episódio, inclusive, tem a música que tem quando ela vai ter aquela chegada, aquele tan, tan, tan. É a mesma música que usa no Kill Bill também, né, quando ela tá chegando pra enfrentar a Oshinrei, né? Essa montagem da arma que você falou, ela é tão incrível, porque ela não é que ela, tipo, ela para e, deixa eu tirar o peso e ir encaixando. Não, ela vai montando enquanto ela tá lutando, assim. Sim, cara. Aquilo é tão legal, cara. Completamente real e totalmente humano. Mas é impressionante que a gente percebe, assim, quando a coisa é bem escrita, porque você vai pegando esses detalhes, você vai usando elementos que já te foram apresentados em algum momento, mas sem ser uma coisa forçada, sem ser uma ex-máquina. É uma coisa que é construída e que você realmente fala, caraca, isso aí é genial. E ao mesmo tempo você fala, gente, como que isso foi construído, como isso foi bem pensado. Não é aquela coisa que surge do nada, sei lá, tivesse tirado essas pecinhas de Lego, digamos assim, do nada, a gente ia falar, pô, bizarro isso. Mas não, isso foi construído, foi montado assim. Então, assim, você vê como algo que é pensado e não é feito a moda caralho, sabe? Não é uma coisa assim, um momento massa véi, é um momento assim que é um clímax, é um momento de clímax, não é um momento de massa véi. São coisas diferentes. A própria forma como a história é contada eu achei legal. Porque dava pra fazer, pegar essa história e fazer um live action? Dava. A gente tem aí os John Wick da vida que, tipo, uma boa coreografia de luta fica legal. Sim. Mas ser uma animação dá muito mais liberdade. Muito. Por exemplo, a luta lá do segundo episódio, no meio daquelas, do abismo, o cara cai, se estrabucha lá embaixo nas pedras. Como é uma animação, a gente como espectador tem mais tolerância. A gente vê ela montando a Naginata, pô, que da hora ela fez a arma aí no meio da luta. Se é um live action, a gente ia ficar mais ou menos que nem o estereótipo do tiozão, né? Que tá assistindo, sei lá, o filme do James Bond e fala, até parece que vai conseguir fazer isso. Assim, o nosso papagaiada, isso. Isso, o nosso nível de tolerância do que é irreal é bem menor se for o live action, se for as pessoas. Mas desenho aceita tudo. Como é diferente essa animação, né? Porque é de um estúdio francês chamado Blue Spirit. E a única coisa que eu conheço deles foi o What If da Marvel, né? Que aquela série de animação também é da Blue Spirit. É muito bonito, né? De novo, o Henrique trazendo um pouco de droga, um pouco de salada. Também, o What If é legal. Mais ou menos. É bom, é ruim, é bom, é ruim. Mas isso que você falou, Henrique, dessa coisa dessa expansão da imaginação, que
a animação dá essa possibilidade, né? Que tudo ali é possível. É engraçado que a gente tava falando do episódio 5, quando ela tem essa luta, e aí a gente tem esse aprofundamento, esse mergulho justamente, né? Nessa vida que ela teve com o marido, com a mãe e tal. Uhum. E no episódio seguinte, a gente tem ela invadindo lá, né? O castelo, enfim. Que também é uma coisa, tipo, super, tipo, Indiana Jones, né? Porque ela passa e aí ela tem que passar por cada espaço. Pinta as coisas na parede, né? Ali é RPG puro. Ali é puro. Você falou de RPG, é total sala de armadilhas, boss, puzzles, sabe, tipo, é tudo. Exato, e assim, a gente vê, né, ela toda, um movimento rápido, pensamento rápido, ela vai se machucando o tempo todo, né, ela vai, conforme ela vai, ela perde a arma dela, enfim, tem um negócio que fica no pé dela, e ela vai caminhando e vai perdendo e tal, e ali a gente já tá nessa grande expectativa de, a gente vai ter que ver ela chegar justamente nesse grande vilão ali, né, e a gente tem também, ali naquele momento, a gente quer saber também o que aconteceu, porque o Taigen, ele dá uma sumida na série, porque ele é capturado, né, pelo Fowler. E ali a gente vai vendo isso, assim, ela se machucando e caminhando e tudo mais e tal. E aí a gente termina o 6º episódio com ela tomando um cacete do Fowler. Mas é porque ela tava completamente já cansada, tomou um monte e tal. E ele, né, bate nela e tudo mais, e aí a gente vai pro penúltimo episódio, nessa cena super que você fica tipo, é aquela que você precisa correr pra assistir o próximo, porque ela se joga, né, do prédio, e aí tem aquela explosão e tal, e eles caem no gelo e pum, corta, assim, aí você fica, caraca, o que aconteceu? Eu acho muito legal como é que eles vão contar a história, né, porque no episódio 5 eu gosto muito que no teatrinho lá, que eles vão falar do Onryo, né, Onryo, que eu não sei como é que se pronuncia o nome do demônio. Eles falam que, assim, um homem não pode derrotar um exército, mas um demônio sim. E aí você termina no final ele falando, olha, esse demônio foi surgido por uma questão de fúria que só pode ser feito por aquilo que quem já amou antes, né? Então, você tem uma grande contagem de quando surgiu esse demônio. No episódio seguinte, quando ela vai fazer a invasão, você tem real poder de que demônio todo é esse que tá aí. Sim. E eu gosto, assim, porque vai indo pro crescente, que assim, você fala, cara, a única possibilidade que tem é de quebra, né? É que ela tem que ser derrotada, ela tem que falhar, né? Tem um momento de, tipo, a trajetória dela até então tá sendo uma reta, né? Um crescente até aquele momento. E aí a gente sabe muito bem que narrativa não funciona assim. Né? Você não pode só ir num único crescente, vai. Você tem que ter esse momento de quebra que agora a personagem cai, e literalmente, né, pra não haver dúvidas, porque se tem uma coisa que esse coisa ele é didático pra caramba, né, então assim, você tem a queda do herói, literalmente, ela caindo, né, literalmente. E eu gosto como isso daí vai dar um certo respiro. Você só continua aparecendo. Você não sabe o que eu fiz pra chegar até você. Isso não acaba até você morrer. Sobre ela apanhar do Fowler, eu discordo um pouquinho de você, que assim, não é só porque ela tá toda fodida, não. O Fowler é criado uma mítica de que ele é um guerreiro foda, entendeu? Que a profissão dele é matar, igual a dela. Então eu acho que também que a gente já tem uma apresentação antes, quando ele faz aquele corte, e ela vê lá na semana do chá, que ela vê pelo corte do caule que tem na flor daquele Shogun, que ela fala, putz, quem que fez esse corte? Porque essa pessoa é um espadachim fodástico, né? Então você já tem um estabelecimento de que ele é. Por quê? Porque ele precisa ser um vilão à altura dela. Né? Então quando ela vai ali, tá certo que ela tá machucada tudo, mas ele não é um cara incompetente, não é o outro lá, o que ela decepa o braço, que é um zero à esquerda pra luta. Ele é um cara competente em luta. Quando ela enfrenta ele, que ela tá um pouquinho mais recuperada, você vê que ela tem... Então, e aí a minha crítica ao que eu vou fazer... Eu só tenho 2 críticas a fazer essa série. Meu Deus, blasfêmia!
E seria só nesse momento que eu faço essas duas críticas. Primeiro que Blue Eye Samurai, sério, que riminha sem vergonha, entendeu? Né? Tipo, assim, esse título tá me zoando. Agora que o Henrique trouxe a informação do nome do estúdio, né, que também usa Blue, eu comecei a ficar um pouco mais assim, mas, pô, eu acho anticlimático, entendeu? Pra caramba o final, quando ela vai de verdade lutar com o Fowler. Porque ela tá vindo numa crescente, ela vê que aquilo tudo que ela fez não é suficiente, ela precisa se refazer, e quando ela vai enfrentar ele, assim, pra mim, o ápice do anime na parte de lutas, de cena de ação, é o episódio 6. O episódio 8, que você vai ter finalmente o combate dela com o Fowler, cara, pra mim é muito anticlimático, porque ela vence ele sem grandes dificuldades, entendeu? E depois a demonstração de força absurda que ele faz de tomar o castelo do Shogun em 1 hora, sabe? E ela vence ele com uma faquinha tacando fogo em tudo e simplesmente falando, eu sou um cachorro louco, entendeu? Tipo, mas porque ela é essa força da natureza movida pela vingança, assim, ela tem algo a mais do que ele. Por isso que eu acho que quando ela enfrenta ele a primeira vez, ele só vence porque a gente viu todo o caminhar dela pra entrar dentro daquele castelo. E, cara, ela chega lá, ela tem uma espada lá, uma lâmina que atravessa, né, a perna dela, aí ela tem outros momentos, passa por explosão e tal, e ela já tá, né? Ela é envenenada, e ela já tá, tipo, super desgastada também de todo o caminho. Então eu acho muito interessante, porque assim, a gente tem esse primeiro enfrentamento, ela perde, a gente tem a queda do herói, como você bem falou, a gente tem a volta à origem, né, porque ela vai lá pro pai das espadas lá de novo, e fica lá, e tem um papo com ele super introspectivo, né, aliás, eu acho que é o episódio mais bonito, mais emocionante é o 7, assim, de emoções, assim, ela pintar todo o corpo, pedir ajuda pro Ringo, todo mundo ajudar ela jogando, cada um joga uma coisa, porque você tem que dar tudo de si, então cada um dá uma coisa pra ela poder confeccionar novamente a espada. E eu acho que essa parte final, quando ela finalmente enfrenta ele, eu gosto muito disso, que ela enfrenta e não tem grandes dificuldades de vencê-lo, porque é isso, a gente viu. O Henrique vai lembrar bem que eu reclamava muito com ele quando eu assisti Arqueiro Verde, que eu falava pra ele assim, Henrique, essa cena da CW, né? Brincadeira com a minha cara, Arqueiro Verde, então, tô de zoeira comigo. Eu parei de assistir essa série porque eu cheguei pro Henrique uma hora e falei assim, Henrique, não suporto mais, porque o cara em um episódio tá lutando contra o mestre das artes marciais e tá vencendo, e no episódio seguinte ele tá apanhando de policial corrupto que... Cara, sabe? Porra, não dá, meu. Eu concordo com você, Rafa. Essa flutuação de poder, eu também, tipo, que varia de acordo com o roteirista, é uma coisa que me cansa demais em animes normalmente. Mas eu acho que ela poderia ainda vencer ele com uma certa... mostrar que ela era muito superior a ele. Mas ele ali, ele também não me parecia mais a mesma pessoa. Ele me parecia alguém muito mais fraco. Todo aquele poderio que ele apresentou quando ele luta com ela, quando ele corta aquela mesa com uma espada naquele momento de fúria, que ele corta tudo ali. Quer dizer, eu achei que ia chegar ele mostrar todo o poder e ela mostrar que ela é mais poderosa ainda. O que eu senti é que o Fowler não parecia tão poderoso quanto no episódio 6, quando ela enfrentou ela. Sabe? Entendi. Parece que ela voltou à força que tava e ele reduziu a força dele, sabe? Entendi. Eu não sei se ele reduziu, mas eu acho que, assim, ele manteve, mas assim, eu acho que aquele momento que ela tava tão desgastada, que assim, digamos assim, que de 1 a 10 ela tava com força 3, não tava nem 40% do seu total, e ele tava no seu ok, no final, assim, quando ela tava no ápice, aí ela se mostra muito superior a ele. Eu acho que, assim, dá essa sensação de que ele foi nerfado, mas eu acho que não. Eu acho que ela, que estava muito fraca naquele momento, e agora ela até deu uma transcendida depois daquele episódio. Eu senti muito que ele... Por exemplo, quando ela pega e taca fogo ali, ele olha e fala, tipo, você é louco, entendeu? Tipo, você, tipo, né, coisa... E aí parece que ela taca fogo em tudo, pra quando ele vai fugir, ela joga o negócio, ele taca fogo e fala assim, não, eu nem que eu tenha que
tacar fogo em você e em tudo aqui, eu vou matar. Parece que quando ela demonstrou que ela tava disposta a tudo, ele parece que ficou com medo e começou a fugir e desesperado, sabe? E pra mim não condizia com o personagem que tava ali até então. Tem que levar também em consideração que o plano dele de derrubar o imperador falhou, né? E apesar dele estar com o exército, com armas de fogo e tudo mais, e eu acho que ele já tinha planejado, ele já tinha a ideia do poder que a Mizu tinha, e assim, eu não posso ser morto e eu vou usá-la, essa sede de vingança, eu vou usar isso ao meu favor, porque agora ele falou que ele consegue levá-la, acho que pra Londres, né, pra ela ir atrás dos outros dois, certo? Uhum. E ele deve também, ele vai junto, né, ele deve ter um plano na manga, porque agora ele volta ao seu lar. E com certeza ele já tem, assim, 2, 3 cartas na manga do tipo, eu vou encaminhar ela pra vingança dela, mas eu vou me beneficiar por causa disso. Então, acho que assim, ele não iria realmente pra uma luta até a morte. Ele tenta manipular, né, de alguma forma. Isso, eu senti um pouco disso. Eu gosto, mas assim, aí chega aquele lance, né, que a gente tá dando tantos exemplos, e, por exemplo, eu adoro alguns filmes de ação, entre eles, eu gosto muito daquele filme do Denzel Washington, que é o Protetor, né? Sim. E eu gosto porque é exatamente isso, assim. No primeiro filme, por exemplo, do Protetor, o personagem do Denzel Washington, ele é tão superior aos outros que quando ele vai enfrentar, que aparece um inimigo que tem lá toda a pinta e mostra a tatuagem do cara, e o cara investigador e não sei o que. Quando ele enfrenta esse cara, ele acaba com o cara rapidão. 8 segundos. E eu adoro isso, assim. Eu adoro esse poder e como ela demonstra pra ele que o limite dela vai muito além do que ele mesmo imagina, assim. E isso poderia realmente deixá-lo desesperado. Então eu acho isso muito bom. E outra coisa que eu acho muito legal também é que a gente tem uma completa destruição ali no final, né? A gente vê a cidade em chamas e a gente vê tudo aquilo acontecendo e a gente vê o Ringo vendo que realmente, tipo, ele viu, né, até onde que foi essa vingança e viu até onde que ela poderia ir. Então a gente vê como que essa movimentação dela foi afetando os outros personagens, né, de outra maneira e tal. E aí, quando a gente tem esse final onde ela finalmente não mata ele e ela acaba utilizando ele para chegar nos outros e tal, e a gente descobre também, né, que ele não é o pai dela e tudo mais e tal, a gente vê que tem esse gancho para uma próxima temporada, mas agora a gente vai ver ela inserida num ambiente totalmente diferente, assim. Então, essa autoconfiança dela e tudo mais vai ser colocada à prova em outro lugar. E isso também, pra mim, me deixa muito curioso pra essa próxima temporada, sabe? Voltando um pouquinho também só no último episódio, é interessante que assim, o último episódio chama O Grande Incêndio de 1657. E ele existiu mesmo. E eu ia falar. Parece que eu não cheguei a pesquisar, mas assim, deixa meio subentendido que foi algo histórico, assim, bem lembrado, assim, o Basso. Sim, eu fui pesquisar, foi um incêndio que aconteceu em Edo, que foi que é a antiga Tóquio, e aí que 60% da cidade foi tomada por fogo, né, foi incendiada. Então, realmente aconteceu isso, e depois eles fazem a reconstrução da cidade e tudo mais, e depois, a partir disso, meio que acaba formando o que seria a base do que viria a ser Tóquio, mais pra frente, que é a capital mesmo, tipo, do Japão. Só pra confirmar, eu não lembro, mas no último episódio é dito que ela tá indo, tipo, pro ocidente, assim, que ela tá indo pra lá, é dito, né? É dito, ele fala pra ela que o Fowler fala pra você, olha, eu conheço 2 palavras, né, que ele fala o nome dos 2 outros possíveis pais dela, né, porque você fala aí que ele, mas ele mesmo não é, ele não descarta a possibilidade dele ser pai, né, ela não descartou ainda. Sim, ele não descarta mesmo. E aí ela fala que ele fala assim, eu sei mais uma palavra que é mágica, que você não sabe, que é Londres, né. O que daí me deixou também muito intrigado, porque assim, ele é irlandês, né? Dá pra perceber bem, né, pelas fisionomias dele, por algumas... Ruivo! E é interessante porque assim, nessa época o Reino Unido é formado por 4 nações. E assim eu fui pensando,
porra, se eles colocaram já o irlandês, qual que é a possibilidade dos quatro, pra fazer a brincadeira, né, tipo, de que é Londres, né, que fez esse mal todo ao Japão, qual que é a possibilidade de cada um deles pertencer a uma etnia dali, né, um país dali? Um ser da Escócia, um ser da Irlanda, um ser da Inglaterra e um ser, eu não me lembro agora o quarto. País de Gales? País de Gales, isso. Né? Qual que é a chance, né? Eu acho que talvez seja alguma coisa assim, nesse sentido, que talvez vá trabalhar. Você não pegou aí, Dabas, mas você vai ver que os outros personagens têm tudo olho castanho. Aí a gente vai falar, caralho, era o primeiro mesmo. Caramba, vai ser demais, né? O que eu gosto também é o destino que dão, porque a gente acompanha a história dos 4 e eu acho legal que no episódio final a gente tem o destino do Taigen, e você vê que ele é um samurai de verdade, então ele tá, a função dele, né, o objetivo dele é avisar o Shogun, mesmo que isso custe, porque a Kemi se casou com o filho do Shogun. E aí, ele ainda assim, ele fala assim, cara, minha lealdade é com o Shogun, eu tenho que avisar ele, né? Coitada. Eu queria saber se a Luna pintaria o dentinho de preto, Luna? Ai, que horror. Ai, gente, sério. Pra quê, né? Mas assim, voltando ali, eu também tô bem curiosa pra saber como ela vai se disfarçar em Londres. Assim, talvez ela não precise, né? Exatamente, porque ela já se disfarçou como homem nessa primeira temporada. Como que ela vai ser nessa segunda temporada? Qual vai ser o arquétipo que ela vai interpretar? Eu tô curiosa pra saber como que ela vai ser nessa segunda temporada. Que personagem ela vai amalgamar? No detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para os nossos ouvintes, né, para que vocês possam fazer coisas diferentes aí durante a semana. Luna, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente, de plano detalhe? Gente, eu vou pegar uma coisa completamente fora do contexto, mas assim, lembrando um pouquinho, eu vou sugerir para as pessoas verem Yellowstone. Ah, boa! É uma série que assim, me pegou. Primeiramente, eu vi a prequela, que é 1923. Nada, vamos ver. E eu achei sensacional. Essa primeira temporada de 1923 é muito boa. E a partir dela eu falei, ok, deixa eu ver mais desse universo. Que aí eu fui ver Yellowstone, que se passa 80 anos, 90 anos depois. E são episódios muito bons, são personagens bem construídos. Então fica a minha dica aí, vejam Yellowstone em 1923. Eu vi um meme, acho que foi ontem ou antes de ontem, que Yellowstone era o rei do gado, mas falado em inglês. Eu não sei se foi muita maldade. É bem isso mesmo. Não façam isso. Não façam isso. Muito bom, tá aí então 2 séries, uma com Kevin Costner, outra com Harrison Ford e com a Ellen Mirren, né? Então, muito boas as séries aí. E você, senhor Basso, o que trouxe pra gente aí de plano detalhe pra gente fazer aí durante essa semana? Olha, também vou trazer 2 dicas, uma relacionada e uma não, pra também dar uma mudadinha. Boa. Primeiro, eu quero falar pra vocês que se vocês gostaram dessa animação, principalmente da beleza que ela tem, que o Rafa, acho que a gente falou pouco sobre isso, mas o Rafa trouxe melhor no começo da ideia dessa aquarela, dessa pintura. Vocês vão ver lutas de espadas que parecem pinturas, mas aí com poderes. Eu ia indicar pra vocês o Demon Slayer, né? O Kimetsu no Yaiba, né? Que é um anime de um jovem espadachim que participa de uma organização de espadachins que caçam demônios no Japão, mas é um pouquinho depois, né? Então, na sequência aí, a gente ficaria com o Samurai de Olhos Azuis, depois você pode pegar o Rurouni Kenshin, e aí mais pra frente ainda... Né? Último que aí Samurai. Não! Oh, meu Deus.
Você pega o Demon Slayer, que fica no período do Taisho, que é ali já no século XX, no início do século XX. E é um anime assim, vocês vão ver que principalmente os usos de poderes, porque ali já fica sobrenatural, ou nos golpes de espadas que os personagens têm, eles parecem de verdade pinturas. Eu acho que é de longe o anime mais bonito que eu vi. Até hoje, assim, na parte técnica de animação. É um deleite, assim, de você olhar, principalmente que o principal tem golpes com água, então você vê toda uma onda sendo construída no golpe junto com o cara, e aquela fluidez, sabe? É lindo, gente, é de verdade. Você falar assim, olha, eu não quero nem acompanhar a história. Tá bom, deixa no mudo e vê só as cenas que é bonito. Né? É muito bom ele. E o segunda indicação é uma tara que o Kodomika tá agora de assistir assim, que a gente pegou um vício, que é Pelados e Largados. Então, uma série, maravilhosa. Caramba, cara, demais. Série que pega uma galera e joga em algum lugar, as pessoas estão peladas e elas têm que sobreviver por 21, 40 ou 60 dias, dependendo do que você pegar, né? Mas é o Pelados e Largados Brasil? Não. Pelados e Largados geral. Qual que é? Tá. Qualquer um. Eu não peguei o Brasil ainda. É o contrário, né? É Largados e Pelados. Largados e Pelados, obrigado. Largados e Pelados, eu confundo. Porque no inglês é Naked and Afraid, né? O contrário no inglês. Não sabia. E aí, cara, é ótimo. Por exemplo, eu gosto de coisinhas... Eu gosto de joguinhos sobrevivencialistas, sabe? E então, quando eu fui ver, é legal porque o pessoal só vai com pouquíssimos recursos, vai sem roupa, sem nada, normalmente leva só uma faca e, sei lá, um negócio pra acender fogo, ou uma rede, ou alguma coisa assim. Eles vão com 1 ou 2 itens só, sem roupa, sem nada, e tem que sobreviver na selva, ou no pântano, ou no deserto, ou na savana, sabe? Por um período. E é muito bacana ver eles fazendo isso. Então, é um reality também. Então, pra quem gosta de reality, mas não tem votação, esse tipo de coisa, nada. É a galera tentando sobreviver e ver se ficar até os dias que são ali o objetivo, eles são... Aí vem uma pessoa e resgata eles e leva eles embora, eles cumpriram. Então é bem bacana, cara. Eu gostei muito, assim, né? Então, tô aí a recomendação. Vocês assistem a série Natura também, Márcio? Pra entrar no clima? Como é que é? Aí, olha, Rafa, isso é uma informação muito pessoal pra poder colocar aqui pra episódio. Depois eu respondo pra você no particular. Até porque se criança aí, as visitas, fala sério aí. Esse é um programa family friendly e eu não vou fazer isso. Só queria evidenciar aqui que se a resposta fosse não, ele teria dito não, é normal. Agora, quando ele deixa aberto assim, né, gente, vamos... Use imaginação. Ou não, por favor. Não, gente, pelo amor de Deus. Muito bom. Henrique, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Depois de tantas séries aí, temos 2 séries da Luna, 2 séries do Baço. Lembrando, né, você também ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então não pegou alguma coisa, você pode ir lá direto no post desse podcast, vai estar lá tudo listadinho, inclusive o que o Henrique vai trazer. Vamos manter séries ou vamos pra outros lugares agora? Cara, eu vou tentar não falar de série. Não, pode falar. Não, é porque eu tenho outro. Mas assim, agora, junho, tá tudo em ebulição. Então tem os óbvios. Tem o novo Star Wars lá no Disney Plus. Chegando nova temporada de The Boys no Prime Video. Casa do Dragão lá no Max. Esses são os que o mundo inteiro tá acompanhando, certo? É meio... Chovendo molhado falar dessas 3 séries, que são as maiores de cada uma dessas casas de streaming, né? Então, eu vou dar dica de um podcast que eu tenho ouvido e eu tenho chorado, mas chorado de rir, que é o Caso Bizarro. Não sei se vocês já ouviram, com a Mabê Bonafé. Não. Ele é um spin-off, na verdade, do Modus Operandi, né? Que a Mabê faz com a Carol Moreira. E, putz, ela é muito engraçada. Vira e mexe, quem grava junto com ela é o Chico Felitti, que ficou super conhecido por causa do podcast A Mulher da Casa Abandonada, né? Foi o maior hit. E o Fi Bortolotto. Quando junta os 3... Nossa, é assim, a premissa do podcast é eles lerem histórias assustadoras
casos bizarros, literalmente, dos ouvintes, ou então eles pegam, tipo, notícias, aqueles jornalecos pinga-sangue, tipo, notícias populares, notícias bizarras antigas. Só que eles... Tipo, pensa na galera que gosta de falar besteira e eles começam a se zoar. Tem piada interna já, apesar do podcast, tipo, tá no começo ainda, tá no episódio 80 e pouquinho, mas é muito engraçado. Esse último que teve com os dois meninos, eu tava dirigindo, eu, tipo assim, tinha momentos que eu falava, vou bater o carro, porque eu tava chorando de rir, de sair lágrima. A gente acha, nossa, é um podcast de terror. Tipo, é a coisa mais engraçada pra mim hoje na podosfera. Que legal. Caso bizarro. E um outro podcast que também é super novo, ele acho que com 5 episódios só, ele chama Para-Raio de Problemas. Não sei se vocês já ouviram esse. Não. O Para-Raio de Problemas, ele nasceu lá no JujubaCast, que é da Mariana Mafra, né, da Jazz, e ele tem 3 hosts. A Mariana Soter, a Tainara Barreto e a Carol Fiorenzano. A Tainara e a Carol são psicólogas. Então, como que funciona esse podcast? A galera manda, tipo, uma historinha pedindo uma ajuda e elas, de uma maneira bem descontraída, elas dão conselhos. Pô, elas já fazem o disclaimer no começo, assim, não é uma consulta com psicólogo, procure ajuda e tal. Mas a gente vai comentar. E a Mariana Soter, ela não é psicóloga, né? A Mari, ela é musicista. E aí ela é a gente no podcast que não é formado em psicologia, né? Então ela pergunta o que é os conceitos que as meninas falam e tal. E é muito interessante, os episódios, eles são semanais, não tem nem 1 hora de duração. E elas têm umas sacadas, assim, elas têm um entrosamento muito gostoso também entre elas. Procura lá, Para-Raio de Problemas. Eu ouço. Nossa, é muito bom, sério. Fica a dica aí do Henrique também. Nossa, é muito bom, recomendo. Pô, adorei. Eu ainda não ouvi, eu já tinha colocado aqui no meu player, mas eu ainda não tinha ouvido, né? Mas já vou começar a ouvir os dois, aliás, porque eu não conhecia nenhum dos dois. Muito boas dicas, hein, Henrique? Tá podcasteiro, hein? É a vida de advogado caminhoneiro. É muito tempo na estrada ouvindo o podcast. Muito bom. Bom, para fechar o plano detalhe aqui, eu vou deixar um vídeo, que na verdade é um documentário, que lançaram recentemente lá no canal Nostalgia, que é A Guerra da Coreia. Eu comecei a ver, né, o pessoal falando que era um documentário muito bom, que o Felipe Castanhari tinha feito e tudo mais, e aí eu fui lá assistir. Ele tem 1 hora e, é muito bom, é realmente muito bom, assim. Ele é muito didático, ele é muito direto naquilo que ele vai falar. Ele tá utilizando mais ainda ilustração do que ele costumava usar. Então, por exemplo, quem assistiu, principalmente aqueles nostalgias mais clássicos, quando ele vai contar a história, né? Contar a história do Ayrton Senna, do Leonardo da Vinci, não sei o que e tal. Ele às vezes usa umas imagens meio de banco, trecho de filme, não sei o que e tal. Eu não acho tão legal, porque às vezes, inclusive, eles repetem as imagens. Aqui, ele fez um trabalho onde ele coloca mais ilustração, ele coloca mais animação, e daí fica muito claro, assim. Então tem todo um momento onde ele vai falar sobre, sabe, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, com o apoio da ONU, revidou e aí invadiu a Coreia do Norte, não sei o que, e ele fica mostrando isso de uma forma muito didática, assim. E o vídeo, ele é muito claro também em estabelecer a posição de cada um dos atores dentro desse conflito, né, que a gente tem, que até hoje é uma guerra ativa, que só tá pausada, vamos dizer assim, mas nunca foi assinado um acordo de paz ali, nem nada. Então hoje tem um grande cessar-fogo, as Coreias continuam vivendo ali e existe todo um interesse político, cultural, geográfico e tal, que tá ali no meio. E eu acho que é um momento muito importante, inclusive, de um documentário desse sair, porque a gente tá passando, né, por um período onde existem esses interesses
interesses, né, de um país sobre outro e tudo mais, e é tudo muito feito atrás do palco, nas coxias, né, falando baixo, né, os engravatados que estão ali por trás conversando e tudo mais, e no final a gente acaba só sabendo das consequências. E é importante frisar que é uma guerra que matou milhares de pessoas, que teve um monte de problema, né? Coreia do Norte, por exemplo, foi completamente devastada por milhares de bombardeios que os Estados Unidos ajudou a Coreia do Sul a fazer. Então, assim, é muito triste, mas da maneira que o Felipe Castanhari fez esse documentário, ficou muito claro e muito didático, assim, tudo que acontece lá. Então vale a pena, quando vocês puderem, vão lá assistir. Conteúdo brasileiro, né, também vale a pena frisar isso. Vamos atrás desse tipo de conteúdo, que é muito importante a gente reforçar e ajudar, né, a galera que está produzindo a produzir mais ainda. Documentário no canal Nostalgia, Guerra Coreana, vale muito a pena vocês assistirem. E é isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 557, bati esse papo aqui com meus amigos para falar aqui um pouco sobre Samurai dos Olhos Azuis, né? Uma série que encantou a gente. Fico muito feliz, Luna, por você estar aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigado pelo seu esforço de ter assistido a série. A Luna só assistiu a série para poder gravar aqui com a gente. Então, muito obrigado. E queria que você deixasse meios de contato, site, enfim, quem quiser aí mandar jobs também, Luna, como é que faz? Então, eu quero agradecer, assim, porque graças a essa gravação eu fui ver essa série maravilhosa, assim. Então, muito obrigado pelo convite, pela indicação. E quem quiser me contatar, assim, gente, eu sou designer, pago boletos, então estamos aí na lida. Só ir lá no Twitter e procurar por Luna, com 2 N's, _Fabris. É isso, eu tô lá, manda uma mensagem, a gente negocia, divide, faz o que quiser. A gente tá fechando boletos. Muito bom, Luna, obrigado. Obrigado, Basso, também pela sua participação aqui. Mais uma, né? Muito bom ter você aqui. E já que seu podcast ainda não saiu, então diz pra gente onde que a gente encontra você nessas redes sociais, senhor Basso. Esse bullying, viu? Vou te falar, viu? Uma capa. Ainda bem que a Ana não tá aqui junto, né, pra fazer couro agora. Pois Mas estamos criando um movimento, senhor Basso. Nossa. Pensa num tema aí, ó. Você já tem 3 convidados. Você pode chamar, pode ajudar. Tá? Não, o Rafa quer que eu volte com o review de livros, que eu parei lá no episódio 130. Eu parei ele uns anos atrás e ele fica falando pra eu voltar. Né? Mas não, se vocês quiserem me ouvir falar ainda em algum podcast, alguma coisa... Primeiramente, pedem pro Rafa me chamar mais vezes, porque eu fico, né, aporreando ele, mas ele só me dá uma participação a cada 6 meses. Não é assim, não. Agora tá aumentando isso. A gente renegociou esse contrato. Por ano, né, e agora tá indo a cada 6 meses. Exatamente. Palhaçada. Mas vocês podem me ouvir, que às vezes a Domênica deixa eu gravar no Perdidos na Estante. E aí também a gente consegue. O bullying vem de todos os lados, né? É esse jeito que a gente se relaciona, é o nosso jeitinho. Às vezes a gente grava o podcast de adaptações literárias, então tá sempre falando sobre tanto literatura quanto cinema ou TV. Então vocês podem lá acompanhar o Perdidos na Estante, só procurar em qualquer agregador aí. E pra falar diretamente comigo, enquanto o Elon Musk não deixa aquela bagaça completamente absurda e desliga tudo. Tá cada vez pior, né? Nossa, tá, cara, tá. É um relacionamento abusivo aquilo ali. Olha, eu já tive ex-namorados que foram mais fáceis de livrar do que sair do Twitter.
Cara, você tem uma oportunidade de ir lá e falar comigo, eu sou super acessível, vai lá em @senhorbasso, senhor escrito por extenso, aí Basso com 2 S. Muito bom, muito bom. E Henriquinho, né? Henriquinho tá aí, vira e mexe, tá na estrada também, ouvindo os seus podcasts, mas de vez em quando também dá as caras, tanto no Cinemação com Artigo, aqui com a gente, mas tem suas redes sociais também, né, Henriquinho? Então, muito obrigado também pela sua participação e passa os meios aí pra galera chegar até você. Valeu, Rafa. Realmente eu tô um podcaster passivo. Eu tô mais consumindo uma porrada de podcast diferente e gravando bem eventualmente quando você me chama, mas você tá ligado que você chama, ó, eu venho, né? Redes sociais... o outro também, o Henrique lá, igual eu. Redes sociais eu não tenho a X, também conhecida como Twitter, formerly known as Twitter. Twitters. Mas eu tenho só o Instagram, que é @HenriqueRisato, com Z e 2 T's, que eu posto umas nerdices e coisinhas aleatórias, se quiserem me seguir. E quando eu tô muito inspirado, eu escrevo alguma coisa no site do cinemação.com.br. Muito obrigado pela participação de vocês. Você que tá ouvindo a gente aí, se você gostou desse episódio e quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, sua análise, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, @cinemação, sem cedilha e sem tio, Cinemacal, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Pode me chamar também lá nas redes sociais, Rafa Arinelli. A gente pode trocar essa ideia aí sobre o que você tá achando também, né, do podcast. Manda aí suas sugestões, dicas de convidados, enfim, manda aí tudo pra gente. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir no Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 557 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.